Olha o som da viola nordestina. O pintor de Cavalcante e Tarsila do Amaral mostraram aos brasileiros o modernismo nacional. Foi na Semana da Arte de 1922. Teve grito, teve guerra, a reação veio depois. Meu amigo, vamos nessa, o resto é feijão com arroz. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Vou colocar a minha viola aqui para a gente começar a nossa revisão. Eu antes queria falar de duas palavras. Pode ir lá para a tela que a gente vai começar, tá bom? Eu queria falar, deixa eu colocar meu violão aqui. Eu queria falar de duas palavras que aparecem nessa letra aí, né? A palavra guerra, que essa guerra que eu falo aqui não é essa guerra que está acontecendo agora, é a troca de informações, né? Um grupo reagindo, porque teve reação à Semana de Arte Moderna, né? Aquilo que foi apresentado pelos artistas brasileiros, né? E também uma outra palavra que tem aí é o feijão com arroz. O feijão com arroz é uma expressão nordestina que significa o trivial, o banal, né? Aquilo que é comum. Então começamos aqui com Tarsila do Amaral, né? Que nasceu em 1º de setembro de 1886, no município de Capivari, do estado de São Paulo. Né? Ela estudou na capital também, no Colégio Sion, e depois se mudou para a Europa, para Barcelona, na Espanha, onde o seu primeiro quadro foi o quadro Sagrado Coração de Jesus, de 1904. Estamos vendo aí Tarsila, aí já com idade avançada, né? Então, no Brasil, ela passou a pintar paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore e do nosso povo, né? Também. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo que aprendeu em Paris para os seus trabalhos. Tá? Estamos vendo aqui, olha as cores, azul, amarelo, o verde aqui, né? O amarelo também. E também tem um pouquinho de branco aqui, ponteando, né? O outro artista que nós estudamos, né, na nossa aula aqui, estamos fazendo nossa revisão, é o de Cavalcante, o Ameliano Augusto Cavalcante de Albuquerque de Melo. Então ele resolveu não adotar esse nome tão grande e colocou o nome artístico de Cavalcante. Ele é considerado um dos principais pintores modernistas brasileiros, tendo atingido sua maturidade artística, principalmente a partir dos anos 40. Além da pintura e do desenho, ele escreveu prosa e poesia. Ele era muralista, cartunista, nas artes ele era assim, bastante eclético, né? E aí, em suas obras de Cavalcante, abordava temas tipicamente brasileiros, como, por exemplo, o samba, né? O cenário geográfico brasileiro também foi muito retratado em suas obras, como as praias, ok? Então, são esses dois artistas que a gente retratou aqui nas nossas aulas, na nossa revisão, e agora nós vamos diretamente deixar vocês com a atividade de sala. Ok, alunos? Estamos aí, então, agora vamos ver as questões e as respostas, né, da nossa atividade de sala. É isso? Vamos lá? Questão de número 1, nós temos:
passou a pintar as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore e do nosso povo. Dizia que queria ser a pintora do Brasil. Essa citação refere-se a qual artista abaixo, né? Temos aí artistas aí do modernismo brasileiro. Então, isso está bem fresco na nossa memória aí. Nós sabemos que essa citação refere-se a Tarsila do Amaral. Foi Tarsila que falou que queria ser a pintora do Brasil, né? E foi Tarsila também que passou a pintar brasilidades nos seus quadros, né? As paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da fauna, flora, folclore e também o nosso povo. Né? Então, vamos seguir aqui para a próxima questão. Questão 2. Observe a obra e explique sobre o que ela retrata. Então, temos aí, o nome dessa obra é Paisagem com Touro, de 1925, da Tarsila do Amaral. Vamos ver aqui a possível resposta dessa questão aí, que é uma questão discursiva, né? Então, você tem o seguinte, essas são sugestões do que você poderia responder, tá bom? Mas essa resposta aqui você pode enriquecer muito mais, né? Então, você tem aqui, ó, a pintura Paisagem com Touro foi produzida na fase Pau-Brasil de Tarsila do Amaral, que foi criada em 1925. É uma representação do imaginário rural do Brasil, especialmente da infância da artista, que cresceu em uma fazenda. Olha só, a obra retrata uma paisagem ingênua, com casinhas de telhados ocres avermelhados, né? E janelas azuis, cercados por uma vegetação verde exuberante. No centro desta pintura, destaca-se um touro branco com chifres enormes, né? Ocres, né? Avermelhados. Então, está aí a descrição desta obra aí, Paisagem com Touro. Uma das possíveis descrições. Você pode acrescentar mais coisas que você percebeu, ok? Então, vamos para a questão de número 3. Observe a obra e marque a alternativa correta. Então, observar, fazer leitura, tudo isso faz parte do seu trabalho, né, como estudante, né, das suas obrigações. Você tem que aprender e praticar muito essa questão da leitura. O que é ler? É ver e passar aquilo que você entendeu. É ler e falar aquilo que você entendeu. É expor as suas conclusões. Né? Então, quando você faz uma leitura, quando você olha para uma coisa, você tem uma ideia na sua cabeça daquilo, né? Então, essa ideia é a sua leitura. Então, quando você olha para esse quadro, você tem as suas ideias. Aí você vê o nome do quadro, O Nascimento de Vênus, né? Vênus, a deusa Vênus. Então, o de Cavalcante pintou esse quadro em 1920. Não é? Então, aí você já tem vários elementos, né? Os tipos físicos, aí você tem vários elementos que vão ajudar você a ter o que falar, né? A expor aquilo que você leu, aquilo que você pensou. Juntando isso aí com seus conhecimentos, você vai dar uma resposta mais ou menos semelhante a essa aqui, ó. Você veja só. Tinha uma estética que abordava a sensualidade europeia, enfatizando os diversos tipos femininos. De Cavalcante faz o uso das figuras de 4 mulatas inseridas dentro de um contexto atual. Como Botticelli, de Cavalcante, busca na mitologia
a sua composição. No seu trabalho, o artista brasileiro transpõe a Vênus mitológica para um ambiente interno. E as duas obras não abordam o mesmo tema. Então, eu fiz aqui a leitura para vocês, mas é isso que eu estava falando ainda há pouco. Você não só lê a figura ali como primeiro texto, como também você vai aqui nessas acessões, né, e você tira as suas conclusões diante do que você já estudou. Então, você tem aqui, que é o que dá mais certo, né, de Cavalcante faz o uso de 4 mulatas inseridas dentro de um contexto atual. Ou seja, é a leitura, as conclusões que o de Cavalcante chegou, através do quadro do Sandro Botticelli, né? O Nascimento da Vênus. O mesmo quadro ele adaptou para o contexto nacional. E o que é isso, senão a proposta da antropofagia, né? Do modernismo brasileiro. As obras de fora, né? As obras de vanguarda, foram reelaboradas com essa visão aí, ok? Então, temos a questão de número 4, uma questão discursiva sobre a obra Abapuru, da Tarsila do Amaral. Então, você vai falar aquilo que a gente já estudou, como foi que surgiu esse quadro, né? Principalmente, você pode incluir aí também, nas suas conclusões, nas suas leituras, isso aí, essa palavra aí, Abapuru. Como foi que esse quadro foi chamado com esse nome, né? Não deixe de lembrar das cores nacionais, né, colocadas aqui no quadro. Você tem o azul, tem o amarelo, tem o verde e essa figura aí, ok? Então, eu vou colocar aqui uma sugestão de resposta, né? Mas a sua resposta ela pode ser enriquecida além de vários destaques que a gente coloca aqui. Então, você pode falar o seguinte, que em janeiro de 1928, que Tarsila queria dar um presente, isso foi falado em aula, né? De aniversário ao seu marido Oswald de Andrade, e aí ela pintou esse quadro, ainda sem esse nome. Então, quando Oswald viu, ele ficou impressionadíssimo, passou dias olhando o quadro e tirando suas conclusões. Então, ele gostou tanto que ele disse que esse era o melhor quadro que a Tarsila já havia feito, né? E aí ele batizou-se, né? Eles chegaram num acordo lá e batizou o quadro de Abapuru, uma palavra indígena que significa o homem que come carne humana. Isso aí é a mesma coisa que essa outra palavra aqui, né? O homem que come carne humana é o antropófago, tá? Antro é homem e ófago, sei lá, fago é que é o que significa alimentar-se, né? Comer. Então, Oswald escreveu o Manifesto Antropofágico e eles fundaram o movimento antropofágico. A figura do Abapuru simbolizou o movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e transformá-la em algo bem brasileiro, valorizando o nosso país. Ok? Então, uma palhinha, vou falar um pouquinho sobre este movimento, né? A antropofagia. O que acontece, gente? O que acontece é que a proposta do movimento
do modernismo brasileiro, né, do movimento antropofágico, é justamente essa de não repetir, não simplesmente copiar as ideias dos outros, né? As ideias que vinham da Europa, do cubismo, do surrealismo, do dadaísmo, de todos aqueles movimentos, né? E sim entender e, quando for colocar do jeito brasileiro, né? Fazer sua leitura. No início, os artistas começaram a fazer assim, algo quase didático, né? Pegando os quadros dos outros artistas, fazendo assim, quase que uma paródia, uma obra semelhante, né? Onde dava para identificar. Depois, aí foram aprofundando mais e aí foram se distanciando mais, colocando uma identidade mais nacional nos seus quadros. Mas o principal de tudo é que a gente dá para perceber a genialidade de cada artista, né? O seu entendimento de que o artista brasileiro também tem algo a oferecer, culturalmente falando, ao mundo, né? E isso foi se desdobrando de várias maneiras em vários outros movimentos, né? Como teve também a fase tropicalista, né? E isso é papo para outras aulas, né? Então, nós vamos, voltando aqui para o modernismo brasileiro, lá da Tarsila do Amaral e o de Cavalcante, nós temos aí, o que nós estudamos aí, essa questão de absorver o que vinha de fora, porque normalmente o que aparecia de cultura estrangeira era aceito normalmente no Brasil e copiado, porque a arte no Brasil, essa arte se desenvolveu mais através do academicismo, né? Que foi aquela caravana que veio e começaram a dar as aulas. Então, uma espécie de ruptura, de rompimento com tudo isso, foram os movimentos de vanguarda, modernistas, né? As novidades que vieram a dar aqui entre nós. E aí, os intelectuais brasileiros do momento, né? O grupo de artistas, de estudiosos de arte e de escritores, de pintores, começaram a trabalhar melhor essa questão, dizendo, espera aí, não vamos fazer uma cópia fiel do que vem acontecendo lá fora. Nós temos a nossa criatividade, então vamos fazer do nosso jeito. E é isso aí que está bem colocado nesses quadros, nesses estudos que a gente acabou de fazer. Vamos voltar lá para a gente ver um pouquinho sobre o material complementar da nossa aula, tá? Então, você pode entender melhor, né, através deste vídeo sobre a Tarsila do Amaral, né? Brasil Escola. Esse vídeo está disponível aí no YouTube, né? E você pode acessar através deste link aqui, tá? É só você escrever direitinho que você vai ter acesso. Não deixe de ver, porque você vai ter vários outros detalhes, vários outros aprofundamentos. Então, alunos, queria dizer para vocês que a gente tem sempre algo a acrescentar ao nosso estudo. Existe uma interligação muito grande entre os elementos todos, né? E que vale a pena você não ser aquela pessoa que simplesmente escuta ou vê e não analisa, não reflete, não tem a sua opinião própria sobre os assuntos colocados para você. Você tem que exercitar esse tipo de protagonismo. Você também você vê diferente aquilo que parece igual, ok? Então, até a próxima aula. Terminamos por aqui. Tchau.